Bom dia, meus amores e minhas amores, como vocês estão? Começando mais uma aula, hoje, 2 de setembro. Basicamente, o que a gente estava revisitando, nós estávamos vendo o conceito de torque, tudo bem? Então, entrando aqui, chegamos a ver toda a parte de energia, centro de massa, e estávamos vendo o conceito de torque. Então, o torque ele vai ser uma força aplicada fora ali do centro, do eixo central, né, do centro de massa do corpo, que vai fazer com que o corpo rotacione. Demos o exemplo ali da porta, demos o exemplo ali do cara quando ele vai usar uma chave de boca, algo do tipo, para poder, né, girar. Vimos alguns exemplos de aplicação no jiu-jitsu. Temos ali alguns exemplos na maçaneta da porta. Vimos o conceito de regra da mão direita, relembrando ali que essa bolinha aqui, ó, significa que o torque está saindo do quadro, ou seja, estou girando a minha mão nesse sentido, ele está saindo do quadro. E no outro sentido, na regra da mão direita, ele está indo para o outro lado e está entrando no quadro. Nesse caso, rapidinho, apenas corrigindo o vídeo. Então, recorrigindo aqui só a orientação, então no primeiro caso a gente tem o efeito ali, ó, olhando para o papel, né? Eu vou ter que meu polegar ele vai ficar para cima, então eu estou vendo o meu dedo, logo eu estou sentindo que o torque está chegando na minha direção, por isso que a gente utiliza esse conceito da setinha, tudo bem? Já no outro caso, o xzinho significa que está entrando no papel, ou seja, se a gente fizer o desenho aqui, ele vai descer para baixo, então ele está indo para baixo, descendo no papel. Ou seja, a gente está vendo a bundinha ali da flecha, digamos assim. Então chegamos a fazer alguns exemplos de torque, quando o torque ele se iguala, e ficamos para casa aí com 3 atividades. Então vamos lá. O torque é uma grandeza escalar que possui unidades de medida, definidas como Sistema Internacional de Newton vezes metro. Então esse cara aqui, ele está certo. Ou seja, se a gente for pensar no torque, o torque é uma força vezes uma distância. Então é Newton vezes metro. Tá certo. Então deixa eu tirar aqui. Então vamos lá. Primeiro ele está correto. Vou botar um símbolozinho. Nossa, trabalheiro para achar um joinha. E cansei. Vamos para outro. Então, correto. Melhor. 2. A força que gera o torque deve ser aplicada perpendicular ao eixo de rotação. Verdade, né? Porque se eu tiver um objeto e eu aplico a força na linha desse eixo de rotação, esse objeto não gira. Ele tem que ser perpendicular ao eixo de rotação para o objeto girar. Então, 2 também está correto. Mesmo que o resultante do torque gerado por forças distintas não seja nula, haverá equilíbrio. Mesmo que a resultante do torque gerado não é equilíbrio. Contrário, né? Tem que haver equilíbrio. Exatamente, vai ser igual ao lance da gangorra. Então, 3 está errado. 4. A posição ideal para a instalação de maçanetas é no extremo oposto da relação de dobradiça. Nessa posição, a força necessária para girar a porta seria a menor possível. Verdade, né? A gente viu exatamente isso aqui, ó. Vimos esse exemplo aqui. E vimos esse outro exemplo aqui. Cadê? O desenho da porta. Cadê? Aqui, ó. Quanto mais longe a força for aplicada, menor é a distância, né? Menor é a força com que eu vou aplicar para fazer esse corpo girar. Então, sim, verdade. Então, eu tenho ali que, no meu caso, esse 4 ele está correto. Então, a questão onde esse sentido ele vai estar certo é exatamente o 1, o 2 e o 4. Tá. Aqui, ó, pequeno detalhe que eu acabei errando. A resposta certa é a letra D. Por que é a letra D? Porque o torque não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial. Lembra, o que é uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial é algo
que precisa de um sentido. Ou seja, faz diferença se o meu torque está para cima e para baixo. Faz diferença, por isso que tem o xzinho e a bolinha. A grandeza escalar, ele não precisa de um sentido. Tanto que, por exemplo, massa. Independente de aonde eu tiver, esse pilô ele vai ter sempre a mesma massa. Certo? Então, ele não é uma grandeza vetorial. Mas, por exemplo, distância, deslocamento, é uma grandeza vetorial. Porque dependendo para onde eu estou indo, eu vou ter um torque, eu vou chegar em um lugar diferente. Então, ele é uma grandeza vetorial. Então, eu vou ter ali errado, errado, correto, correto. Então, a resposta certa é exatamente essa questão. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, então. Duas crianças estão brincando uma gangorra. Um brinquedo é feito de uma barra de metal homogênea, possui 3 metros de comprimento, e o ponto fixo está no centro, ou seja, a 1,5. Sabendo que a criança mais leve está a 1,5 metros do eixo, qual deve ser a distância da criança mais pesada? Então, a gente tem duas crianças. A mais leve vai estar aqui, a mais pesada onde ela vai estar. Então, em resumo, montar aqui a minha equação, a ideia é bem simples. O torque, ele é força vezes distância. Como o torque tem que ser igual, então o torque de 1, torque da criança, sei lá, de 30, torque mais o torque, ele é igual a 0. Ou seja, o torque de uma pessoa mais o torque da segunda pessoa, ambos têm que ser iguais a 0. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a força vezes distância é igual a força vezes distância. Em resumo, é isso que eu estou querendo dizer. Qual é a força que eu estou analisando? É a força peso, que é a massa vezes a gravidade. Então, em resumo, em geral, a fórmula vai ficar massa vezes distância é igual a massa vezes distância. Deixa eu só corrigir aqui, vou botar o símbolozinho de vezes. Então, a massa da criança maior é quanto? 30. Aonde ela está posicionada? A 1,5 do centro. A massa da criança menor, a massa da criança menor, que é 22, e a massa da criança maior, que é 30, que é o que eu quero descobrir. Então, a minha conta ela vai ser 22 vezes 1,5. Então, vai ficar 22 vezes 1,5, 33, é igual a 30 vezes a distância. Então, a distância, 3,3, ou 33, na verdade, dividido por 30. Teclado bom, 33 dividido por 30, 1,1. Então, significa que essa criança ela vai estar a 1,1 metros, exatamente ali do centro. Tudo bem? Então, só para a gente desenhar aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar, só para vocês terem uma ideia. Então, repara, basicamente eu vou ter isso aqui, ó, a distância do centro até a criança mais leve, né, que é no caso essa criança que eu achei a foto aqui, ela vai ser de 1,5 metros, que é o que o exercício fala. A outra que a gente achou é exatamente 1,1, ou seja, a fórmula que a gente vai utilizar é isso aqui, massa vezes distância, massa vezes distância. Tudo isso vem das somas de torque. Então, vamos para a próxima questão. Um estudante de engenharia desenvolveu um projeto de um braço mecânico capaz de abrir e fechar portas a partir de um comando de voz. O equipamento deveria ser instalado atrás da porta e, a partir do determinado comando, teria a capacidade de rotacionar o sistema. Na montagem do sistema, o braço mecânico foi instalado de forma que a posição onde exercia a força capaz de rotacionar a porta correspondia a metade da largura dela. O projeto não foi avaliado com nota máxima. Por quê? Então, o que acontece? Você teria que aplicar exatamente no ponto mais extremo, exatamente para ter a menor força possível a ser aplicada. Então, não há relevância no desenvolvimento do braço mecânico, não. A rotação da porta seria impossível se o braço mecânico fosse instalado na posição planejada. De certa forma, sim.
O braço deveria ser instalado o mais próximo possível das dobradiças. Não. O braço deveria ser instalado o mais distante possível da dobradiça, para que a rotação do sistema fosse executada com menor esforço. Verdade. A posição escolhida para a instalação do braço mecânico corresponde à posição de força de rotação e morte máxima. Não. Então a gente vai ter aqui exatamente letra D. Tudo bem? Então ela tem que ser sempre mais distante da dobradiça, exatamente para eu ter menor força aplicada. Então nós terminamos o conceito de movimento angular e começamos o conceito de movimento linear, em linha reta. Para isso a gente precisa ter em consciência o conceito de impulso. O que é um impulso? O impulso ele nada mais é do que uma grandeza vetorial, ou seja, depende para onde eu estou aplicando, aonde eu tenho que vai ser exatamente a força que eu aplico ao longo de um tempo. Então, olha, ele relaciona a força aplicada em um corpo durante um intervalo de tempo. Ou seja, quanto mais tempo eu aplico força nesse corpo, maior o impulso ele vai ter. E aí é mesmo o caso contrário, quanto menor o tempo, né, menor vai ser a força aplicada, menor vai ser o impulso. Então, olha que exemplo simples. Durante um jogo de futebol, um jogador chuta a bola, aplicando sobre ela uma força de intensidade de 5 vezes 10 a 2. Durante um intervalo de tempo de 0,1 segundos, ele pede para calcular o impulso. Então, a força é 5.000 e o tempo é 0,1. Então, como o impulso é força vezes tempo, eu posso dizer que é 50 newton vezes segundo. Lembrando que a unidade de medida é dada em newton vezes segundo. Tudo bem? Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos. Vamos resolver mais um aqui agora. Uma força F de 6 newtons atua sobre um objeto, alterando sua quantidade de movimento em 3.000 kg/m por segundo. Quanto tempo durou e atuou esse movimento? Acontece o que? Eu posso dizer que o cara vai ter uma velocidade exatamente em newton vezes segundo ou em kg/m por segundo, dá no mesmo. Então, analogicamente, eu vou ter a mesma relação, só que ele quer saber o tempo e ele diz para a gente que o impulso vale aquele valor. Então, o que ele deu ali é o impulso, que é 3 kg vezes metro dividido por segundo. Então, vamos lá. Pegando a minha fórmula, eu tenho que esse cara aqui é 3. Eu tenho que a força aplicada é 6. Então, aqui é 6. E ele quer saber o tempo. Então, meu tempo vai ser... Está multiplicando, passa dividindo. 3 dividido por 6, 0,5 segundos. Então, esse vai ser meu tempo, né, aplicado ao meu sistema. Tudo bem? Tranquilo? Bem simples, né? Então, repara que existem alguns exemplos onde eu posso ter um gráfico. Como que eu analisaria esse gráfico? Então, no caso, ele pede para calcular a força do impulso após 15 segundos. Repara que o impulso, ele é uma força vezes um tempo. Concorda comigo? É a fórmula. Então, repara, se eu estou multiplicando a força, quem é a força? A força é a altura do meu gráfico. Se eu estou multiplicando o tempo é a base. Então, na verdade, eu estou calculando o quê? Eu estou calculando a área dessa figura. Então, a mesma coisa que eu calculasse a área dessa figura. Então, a área dessa figura aqui, dessa figura toda, ela é uma área de um trapézio, que eu posso dizer como sendo base menor vezes mais base maior vezes altura dividido por 2. A fórmula é essa. Quem é a base menor? Se ele vai de 0 a 8, ó, essa aqui é a base menor. Então, vou até escrever aqui, para facilitar, essa aqui é a base menor. Que no nosso caso vai valer 8. Esse cara aqui é a base maior, que no nosso caso vai valer 15. E nós temos aqui do outro lado nossa base maior também, que vai valer 15, porque essa altura aqui que vai valer 15.
Então, minha fórmula vai ficar 8 mais 15 vezes 15 dividido por 2. Então, vamos lá, resolvendo aqui. 8 mais 15 vai dar 23. Então, vai ficar 23 mais 15, desculpa, 23 vezes 15, dividido por 2. Então, fazendo aqui na calculadora, 23 vezes 15, dividido por 2, 172. 172,5 Newton segundo. Então, esse vai ser o impulso do meu objeto, tudo bem? Então, para casa, ficam duas atividades, exatamente esse aqui, para poder fazer, e esse cara para poder fazer, tudo bem? Então, próxima aula a gente corrige, e nos vemos na próxima aula, certo, gente? Então, falou, até mais.